representante dos empregados no Conselho de Administração da Caixa e diretora da FENAI. E ela vai falar um pouco sobre o seu livro, O Futuro é Público. Rita Serrano, vem aqui falar com a gente. O que é público? O que é público para você? Você mesmo, Edmar, o que é público? A gente combinou, não combinou? O que é público? Hã? Não entendi, um por vez. É do povo? Tem certeza? Que mais? O que é público? A Caixa é pública. Se a gente for pensar numa forma bem objetiva de explicar, nós poderíamos dizer que aquilo que é público é o aberto, é o que é para todos, é o que serve aos interesses do cidadão e da cidadã. O seu oposto, porque quando a gente fala o que é público, já lembra daquilo que é privado, é o restrito, aquilo que é para poucos, que tem como interesse atender o consumidor, portanto, aquele que pode pagar. Eu vim de uma família muito humilde. Meu pai era pedreiro, minha mãe trabalhava em casa, cuidando dos filhos, que eram muitos, né? Nós somos 5 irmãs, é uma casa só de mulheres, basicamente. E se não fosse a escola pública, se não fosse a saúde pública, eu, com certeza, hoje não seria empregada da Caixa e não teria chegado a ser conselheira de administração da Caixa, perfazendo somente 12% de mulheres no Brasil ocupam essa função. Então, imagine o que a gente teve que percorrer para chegar lá e se não tivesse instrumentos públicos que facilitassem a nossa vida. Pessoal, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu estava com uma saudade imensa. Quero aqui congratular a FENAI, a diretoria em especial Cardoso e o Takemoto, todas as APCFs que ajudaram a organizar este grande evento. Quero aproveitar, e não podia deixar de fazer isso, de agradecer o apoio de todos vocês para a minha reeleição agora no Conselho. Pô, gente, 91% foi de matar, né? Eu agora ando com uma plaquinha lá na matriz, 91%. Vocês não imaginam como eu estou metida nas reuniões, 91%. Isso é importante, porque isso fortalece a nossa frente em defesa do patrimônio público, deste patrimônio público importante que é a Caixa, fortalece a defesa dos nossos direitos e é o que nos dá coragem para ser a única mulher no ambiente profundamente masculino e que tem como objetivo, nesse momento, inclusive, desmantelar esse banco público excepcional que é a Caixa. Mas hoje eu estou aqui para lançar o livro O Futuro é Público. Esse livro é uma iniciativa do Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas, fórum que coordeno, e da FENAI. Ele, na realidade, tem um artigo meu nesse livro que chama O Estado Pós-Pandemia e as Empresas Públicas, mas o livro é uma tradução de uma pesquisa internacional feita por uma entidade chamada TNI, holandesa, que fez um levantamento pelo mundo todo e constatou nesse levantamento que, nos últimos anos, 1.400 serviços públicos, 1.400 serviços foram estatizados ou reestatizados em países
de cunho que nós podemos chamar aqui de liberal, que são aqueles países que defendem o Estado mínimo e, portanto, defendem privatização. Então, nesses países, Estados Unidos, Europa em especial, nós tivemos serviços públicos que foram para a gerência do governo. Isso é estatizar ou restatizar, porque foi privatizado e voltou para a gerência do governo. E por que isso? Porque esses serviços são essenciais, são em áreas estratégicas e também, em alguns casos, foram privatizados e pioraram a qualidade, fazendo com que esses países tomassem essa medida. Essa pesquisa é importante porque ela contrapõe o discurso que nós estamos ouvindo no Brasil já desde 2017, de que tem que se privatizar tudo aquilo que for preciso. Que o serviço público não funciona, que os trabalhadores públicos são marajás, é isso desde a época do Collor, né? Nós somos marajá, ganhamos bem, não fazemos nada. Esse senso comum que nós ouvimos se contrapõe quando nós olhamos os dados do que ocorre nos outros países. Por exemplo, os Estados Unidos, dito aí um dos mais liberais do mundo, o controle hidrelétrico dos Estados Unidos é público, inclusive gerenciado pelo Exército. Os Correios, que no Brasil estão na lista de privatização, tanto quanto a Eletrobras, nos Estados Unidos, a Constituição americana, inclusive, coloca os Correios como empresa estratégica do país. Ele tem mais de 200 anos. Os bancos públicos, que aqui nós estamos vendo, estão sendo desmantelados, a tentativa, né? Porque na Caixa nós não estamos deixando, viu? Na Caixa nós não estamos deixando. Estão sendo a tentativa de desmantelar a partir da privatização das operações. A Inglaterra agora, a Grã-Bretanha, logo depois da pandemia, acabou de fundar um banco público de desenvolvimento. E esses bancos públicos, o Banco Público da Alemanha, o Banco Público do Canadá, foram essenciais para combater a crise econômica nesses países. Enquanto aqui, o que nós vimos, na realidade, foi que, se não fosse o SUS, como disse agora o professor, se não fosse a Caixa, a situação da pandemia da crise econômica, da crise sanitária, seria muito pior. O que não tornou as coisas piores do que elas já estavam foi o fato de que nós temos funcionários públicos comprometidos no SUS, nós temos Sistema Único de Saúde, que é excepcional, muito embora sofra hoje corte de verbas por conta do teto de gastos, e nós temos esse banco, que somos nós que construímos, um banco centenário, onde os empregados, mesmo sob risco de contágio, sob pressão da imprensa, da população, da direção do banco, estiveram lá, na linha de frente, atendendo essa população, milhões de brasileiros desamparados pela crise social e econômica que abateu o país, e sanitária. Então, isso é um exemplo de gestão pública, de compromisso público, de espírito público. É isso que nós fazemos na Caixa. E nós não podemos deixar que essas empresas ou esses serviços públicos sejam desvalorizados ou desmantelados, porque, como nós já dissemos aqui, o que é público é para todos. E a pandemia também nos traz uma outra questão colocada, que é que mundo nós queremos. Porque ela revelou dois lados, né? Como a vida é, né? Sempre tem as suas contradições. Se, por um lado, a pandemia revelou o grau de desigualdade social que assola não só o Brasil, mas o mundo, a pandemia revelou que os ricos, na pandemia, conseguiram ficar mais ricos, enquanto os pobres ficaram miseráveis. Se ela revelou isso, por outro lado, ela nos lembrou da necessidade que nós temos de fazer o bem comum. Vocês aqui hoje, a máscara está liberada, mas todo mundo está de máscara? E por que nós estamos? Porque nós temos preocupação conosco e com quem está do lado. A pandemia nos lembrou da solidariedade. A pandemia
nos lembrou da saudade do encontro, daquilo que é comum, daquilo que é comunitário a nós. E é esse sentimento que nós temos que resgatar para poder transformar. Porque Paulo Freire, que está sendo homenageado nessa noite, o grande legado de Paulo Freire, qual é? A gente conhecer a realidade para poder transformar essa realidade. Então, nós estamos aqui, nós ouvimos muito da realidade hoje brasileira, e não é para a gente desanimar. Saber a realidade é saber que nós da Caixa, principalmente, nós sabemos transformar a realidade. Nós somos um exemplo de gestão pública e nós temos que valorizar nosso papel na sociedade. E com essa garra que nós tivemos agora em atender milhões de brasileiros, nós temos que ajudar e contribuir, inclusive os dados da pesquisa, contribuir para discutir que nós queremos um mundo aí público, um futuro público, porque nós queremos um futuro para todos, onde todos tenham direito à felicidade. E eu quero... Obrigada. E eu quero encerrar, a Juliana que vai me ajudar aqui no que eu vou fazer. Eu vou falar uma frase de uma música, depois ela que vai cantar, tá? Não sou eu, não. Todos juntos somos fortes, somos flecha e somos arco. Todos nós no mesmo barco, não há nada o que temer. Obrigado, pessoal. Todos juntos somos fortes, somos arcos, somos flecha, todos nós no mesmo barco, não há nada pra temer. Todos juntos somos fortes, somos flecha, somos arcos, todos nós no mesmo barco, não há nada pra temer. Um pedido da Rita é uma ordem. Parabéns, Rita, pela sua trajetória, viu?